Olá, amigos. Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje vamos falar exatamente da nossa entidade, do nosso Centro Espírita, neste nosso primeiro programa, centro esse que está em Bauru desde 1919. Para falar sobre a nossa entidade, está aqui presente em nossos estúdios Richard Simonetti, orador e escritor espírita, que foi presidente da nossa casa durante muitos anos e continua colaborando como diretor da nossa entidade. Richard, nossas câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Satisfação estarmos aqui, Sidney. Você sabe disso, o nosso empenho no sentido de termos um programa que está sendo inaugurado hoje, né, que eu acho uma coisa muito importante, para falar de Espiritismo e hoje para falar em particular do Centro Espírita Amor e Caridade. Richard Simonetti é de família espírita. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 1935 e desenvolve um largo trabalho no campo doutrinário e filosófico do Centro Espírita Amor e Caridade. Richard, desde quando você trabalha aqui no SEAC? Na verdade, eu sou espírita da Gema. Os meus pais, espíritas. Minha mãe trabalhou muito tempo aqui no centro, ela cuidava do setor de corte e costura, preparava roupas para serem distribuídas à população carente, isso nas décadas de 40, 50, 60. Então eu desde muito jovem já participava das atividades. Mas posso dizer que me integrei realmente no centro depois de ter entrado no Banco do Brasil. Trabalhei um ano em Aquidauana, em 56 eu vim para cá. E desde 56 estou integrado, desenvolvendo atividades no centro, né? Em princípio, como secretário do centro, depois uma boa parte como presidente e por aí vai. Mas você veio para o Centro Espírita por causa de um problema de saúde seu? Na verdade, eu sempre estive ligado ao centro, sempre ligado ao espiritismo, já que, como eu falei, sou de família espírita. Mas, como acontece com o jovem de um modo geral, eu não estava muito ligado ao centro, ao trabalho dentro da casa espírita. Embora me dissesse espírita, sempre gostei muito de ler. Li praticamente a principal literatura espírita envolvendo as obras básicas e as complementares, até aos 20 e poucos anos já tinha lido tudo. Mas eu nunca me interessei numa participação. Quando eu estava em Aquidauana, que eu tive um problema no olho esquerdo, uma lesão. Naquela época, inclusive, o tratamento era muito precário, né? Eu morando em Aquidauana, lá no interior de Mato Grosso, e vim para Bauru graças a esse mal, né, que no fim acabou resultando num benefício que eu voltei para Bauru um ano depois de ter entrado no banco. E daí é que a minha mãe foi pedir uma orientação para o guia da casa e ele disse à minha mãe que ele poderia ajudar, mas que eu teria que frequentar a todas as reuniões do centro. Todas as reuniões? Naquela época nós tínhamos reuniões praticamente todos os dias. E é uma coisa meio complicada, quem não está habituado a frequentar, de repente você participar de todas as reuniões. Mas eu vim, porque quando estamos doentes, principalmente um problema de vista, a gente topa qualquer parada, né? Então eu vim, integrei-me no centro, gostei e estou até hoje participando no centro. De certa forma, eu posso dizer que vim pela dor, né? Um ditado que diz, quem não veio pelo amor, vem pela dor. No meu caso, foi literalmente a dor, sim, um problema de vista que me trouxe para o centro. E você começou a falar para um público enorme de umas 15 pessoas, é verdade isso? Quando eu me integrei no centro, que eu comecei a participar, o senhor Homero Escobar era o antigo presidente, muito dinâmico, inclusive, devemos a ele muitas obras que foram realizadas na casa. Ele que me convidou para falar para um grupo de 15 pessoas, que era um estudo feito às terças-feiras. Só que é o tal negócio, você vai enfrentar um público, eu muito tímido, eu tinha uma timidez realmente constrangedora, e eu sofri muito para começar a falar para um público de 15 pessoas, né? E passava mal no dia, torcia para que chovesse bastante a fim de... E viessem poucas pessoas. E viessem menos pessoas ainda, né? Mas com o tempo vamos ganhando confiança, eu tenho passado muito isso para o pessoal de mocidade, para aqueles que estão começando essa carreira de falar em público. É preciso enfrentar, né? Enfrentar, estudar, se preparar adequadamente, de forma que você possa adquirir autoconfiança. Depois enfrenta qualquer público sem problema nenhum. Hoje você é um escritor consagrado, conhecido no Brasil, reconhecido fora do país. Como é que começou essa história de escrever, Richard?
Eu sempre gostei de escrever, Sidney. Eu, como todo bom leitor, geralmente o bom leitor ele gosta de escrever. Eu sempre gostei de passar para o papel as minhas impressões. Estudando Espiritismo, passar alguma coisa para o papel. E em 1963, eu despretensiosamente mandei um artigo para a revista Reformador. Como você sabe, é o principal órgão de divulgação do Espiritismo no Brasil. É o órgão representativo, uma revista da Federação Espírita Brasileira, que coordena o movimento de unificação do Espiritismo no Brasil. Para minha surpresa, o senhor Vantuil de Freitas, que na época era o presidente da federação, ele publicou o artigo. Aquilo foi um estímulo. E eu comecei a escrever, e os artigos sendo publicados pelo Reformador, e de escrever artigos para escrever livros foi um passo apenas. Né? De repente eu estava escrevendo livros. Mas só na década de 70 que você despencou a escrever mesmo, não? Em 1970 foi lançado meu primeiro livro, Para Viver a Grande Mensagem, que foi pela Federação Espírita Brasileira, o departamento editorial. Mas até então, eu trabalhando no banco, naquela época tinha cargo de chefia, e você sabe, banco é um negócio complicado, né? Você foi colega de banco também do Brasil, e a gente não trabalhamos 8 horas apenas, né? Você fica 9, 10 horas lá, principalmente eu que trabalhava em fechamento de expediente. Então era muito complicado. Além das atividades no banco, eu tinha as atividades do centro e sobrava pouco tempo para escrever, né? Tanto é que quem acompanha a publicação dos meus livros vê que até 86 eu publicava poucos livros, né? E a partir de 86 que comecei a escrever 2 livros por ano. E daí deslanchei realmente, porque em 86 me aposentei, né? Daí sobrou mais tempo. Hoje, a nossa editora SEAC, você é o principal escritor da editora SEAC e é um dos sustentáculos financeiros do Centro Espírita Amor e Caridade. O que o levou a doar os seus direitos autorais? Porque se você tivesse usufruindo dos mais de 50 livros que você escreveu, daria um bom dinheiro para você. Daria sim. São 56 livros. Normalmente o autor tem 10% do valor de capa do livro. Mas tradicionalmente no meio espírita, não é mérito meu, é apenas uma tradição que nós temos no meio espírita. Normalmente a maior parte dos autores doa os direitos autorais para as instituições espíritas. Como eu estou trabalhando aqui, eu tenho uma atividade mais intensa no Amor e Caridade, uma boa parte da minha produção literária está aqui sendo publicada pela nossa editora. Richard, com certeza o telespectador não tem assim uma ideia formada do que é um centro espírita. Muita gente evita de passar aqui na frente achando que nós mexemos com coisas do outro mundo. O que é o centro? É um templo? É uma igreja? Aqui no Amor e Caridade nós falamos com os espíritos, e isso é certo? O Centro Espírita Amor e Caridade realiza um largo trabalho no campo filantrópico e no campo doutrinário. Eu diria que o Centro Espírita, antes de mais nada, ele é um hospital para as pessoas que estão chegando. É muito comum, como o Espiritismo nos oferece muitos recursos de tratamento espiritual para males físicos e psíquicos, há uma procura muito grande. O Amor e Caridade, por exemplo, é uma multidão de pessoas que procuram o centro. Então, no momento, eu diria que ele aparece como um hospital. Na medida em que a pessoa começa a frequentar, ela vai sendo introduzida ao conhecimento do Espiritismo, principalmente nas reuniões públicas, e começa a perceber que o Centro Espírita funciona como uma escola também, uma escola de vida, uma orientação preciosa que a doutrina nos oferece a respeito dos porquês da vida. De onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. E quando a pessoa se entrosa na escola, ela logo percebe que nós somos estimulados a fazer alguma coisa em favor do semelhante. O Espiritismo gira muito em torno da caridade, tanto que Kardec tem como uma de suas máximas, fora da caridade não há salvação. Não no sentido escatológico de vida futura, mas salvação para a nossa sociedade, né? Vencendo o egoísmo, que é o elemento gerador de todos os males humanos. Então o Espiritismo começa como um hospital para as pessoas, depois é uma escola, depois é uma oficina de trabalho. Quando nós nos conscientizamos de que devemos fazer alguma coisa. Nesse conjunto, nós temos aquilo que chamaríamos de templo espírita, né? Templo espírita, essa casa onde se procura o conhecimento, onde se procura ajuda
mas, sobretudo, uma casa onde trabalhamos em favor do semelhante. Vamos então ver aí. Você disse que aqui nós cuidamos do estudo e de fazer bem ao semelhante. Na parte do estudo, o que faz o Centro Espírita Amor e Caridade? O Amor e Caridade na parte doutrinária, aliás, Sidney, vamos colocar bem as coisas. O centro, estatutariamente, ele tem duas finalidades. Isso acontece com todas as organizações espíritas. A primeira é a divulgação da doutrina espírita. A segunda é a prática da caridade moral e material e espiritual por todos os meios lícitos ao seu alcance. Então, o Espiritismo se desdobra muito na casa espírita nessas duas frentes de trabalho. Com relação à parte doutrinária, de assistência espiritual, inclusive, nós temos uma infinidade de atividades. Temos a própria Rádio SEAC, e hoje também fazendo televisão SEAC. Esse programa já nasceu diretamente ligado ao nosso estúdio, onde nós estamos gravando programas de televisão e programas de rádio. Tem a Rádio SEAC, temos a editora SEAC, que publica meus livros, livros do Sidney também, que tem alguns livros já publicados, de outros autores. Nós temos Livraria SEAC, nós temos um jornal espírita muito bom, que é distribuído gratuitamente, que é o Momento Espírita. Enfim, temos várias atividades, temos biblioteca e outras atividades que são desenvolvidas no campo doutrinário, de divulgação da doutrina espírita. Eu sempre digo que é a mensagem mais avançada que nós temos na Terra, em se tratando de explicar os porquês da existência humana. Essa é a parte do estudo. Nós temos também cursos aqui no centro. Sim, cursos de espiritismo e de mediunidade. Temos vários segmentos de estudos, estudos das obras básicas, estudo de mediunidade, estudo de doutrina espírita. Temos a formação de grupos mediúnicos. Aqui na casa nós temos 91 grupos mediúnicos. O grupo mediúnico é aquele que entra em contato com os espíritos. As pessoas entram em contato através do processo mediúnico. Temos 91 grupos aqui no centro, funcionando em vários setores, em várias salas, sempre oferecendo às pessoas a oportunidade de um contato com o mundo espiritual e de trabalhar essa parte espiritual que todos nós temos e que muitas vezes nós negligenciamos. Mas isso é certo? Muitos telespectadores provavelmente estão pensando que mexer com os mortos não é coisa muito certa. E o SEAC faz isso? Não, nós não mexemos com os mortos, nós entramos em contato com os mortos, ajudamos os mortos, que a vasta maioria dos espíritos que desencarnam ficam perturbados no mundo espiritual, nem percebem que desencarnaram, e como o mundo espiritual é uma projeção do mundo físico, continuam aqui na Terra, muitas vezes perturbando os próprios familiares. A teologia ortodoxa, desde a Idade Média, sempre tem situado esses espíritos como seres demoníacos, né? Na verdade, são irmãos nossos infelizes, perturbados, alguns agressivos, outros desejando praticar o mal, mas todos eles carentes de ajuda, de auxílio, que é o que acontece nas reuniões mediúnicas. Nós nos defrontamos com espíritos de toda a natureza, bons, maus, perturbados, espíritos que se manifestam para orientar, mas sempre com o ensejo de um contato com o mundo espiritual, conscientizando-nos de que a vida realmente continua e que o sofredor que se manifesta hoje é um espelho para nós, nos dizendo, olha, eu posso ser você amanhã, se você não der um jeito na sua vida, se você não mudar os seus hábitos, superar as suas fraquezas, porque a grande verdade, Sidney, você sabe disso, é que as pessoas não têm uma noção de por que estão vivendo, não tem um lado espiritual cultivado, e daí o cidadão desencarna, fica perdido na espiritualidade. O ensejo é o trabalhar em favor desses nossos irmãos no processo mediúnico. Não estamos lidando com demônios, porque para o espiritismo, demônio não existe. Demônio é todo filho de Deus, transviado. Qualquer um de nós pode ter um comportamento demoníaco, é só você praticar o mal. Então, demônios são filhos transviados de Deus que precisam de ajuda, né, e não de execração, ou de estarmos a expulsá-los aí como se eles estivessem provocando ou promovendo todo o mal do mundo. Richard, você disse que por disposição estatutária, o Centro Espírita Amor e Caridade estuda, divulga a doutrina espírita, mas também promove a caridade e faz com que as pessoas façam o bem ao semelhante. E o Amor e Caridade tem vários núcleos de trabalho, de atendimento. O que acontece nesses núcleos?
Apenas dar comida, apenas dar sopa? O que se faz lá? Nós damos toda a orientação, inclusive vale falar do albergue, que é o nosso núcleo mais conhecido, né? O albergue desde 51, está sob responsabilidade do Amor e Caridade. Nós fazemos o atendimento de imigrantes, de população de rua. Hoje trabalhamos com drogados também, é um trabalho muito difícil, complicado, mas se faz alguma coisa. Com o concurso de voluntários, que desenvolvem atividades, que vão dar plantões à noite, que fazem alguma coisa, estão empenhados em fazer alguma coisa em favor do semelhante. Então, o albergue é nós temos o grupo Irmã Sheila, que atende nos hospitais de Bauru. Quem frequenta hospitais já se deparou com os chamados amarelinhos, por causa do traje, né, amarelo, que trabalham, que fazem um excelente serviço também, são centenas de voluntários que fazem o seu trabalho. Temos núcleos de periferia, que fazem atendimento de crianças, temos a creche, berçário, atendimento de adolescentes, cursos profissionalizantes, orientação moral e cívica. Enfim, é todo um trabalho imenso, realizado em múltiplos núcleos de periferia, onde nós estamos tentando promover a criatura humana, né? Sem cor religiosa, procurando apenas favorecer aos nossos irmãos, ajudando-os a superar as suas próprias carências. O nosso público provavelmente deve estar pensando que trabalhar com um drogado, pessoas que lidam com tóxico e pessoas de idade, não resolve nada, não vai recuperá-los. Que o certo seria trabalhar apenas com crianças. O que você fala a respeito? Eu acho que nós damos uma ênfase muito grande às crianças, né? Não apenas em se tratando da evangelização infantil, na área espírita, como também atendimento de periferia, da população carente. A maior parte dos nossos assistidos é composta de jovens, de adolescentes e crianças. Creche berçário atende 160 crianças. Temos os núcleos de periferia atendendo adolescentes, são centenas e centenas de adolescentes atendidos. Nós fazemos um trabalho muito grande em favor do futuro. Mas é preciso cuidar também daqueles que se transviaram, que hoje estão dominados por um vício, como o alcoolismo, né, que é a droga consentida, ou o crack, que hoje também dizima populações, precipita populações em situação muito constrangedora, abreviando a própria existência. Tentamos fazer alguma coisa. É uma recuperação mais difícil, mais complicada, aquele que está dominado pelo vício. Mas estamos fazendo alguma coisa, né? Há pessoas trabalhando, companheiros nossos integrados nesse serviço, estamos tentando fazer alguma coisa. Richard, você deu assim um retrospecto geral e tem-se a impressão de que o centro deve ter uma mina de dinheiro. Como é que faz para manter todas essas atividades, principalmente as filantrópicas? Na parte filantrópica nós temos vários convênios, muitos convênios com a Prefeitura Municipal de Bauru, que atende em grande parte às nossas necessidades financeiras para tocar esses núcleos. Mas à parte isso, para trabalho doutrinário também e para a complementação daquilo que nós recebemos do Estado, nós temos vários núcleos trabalhando. A editora, que é uma fonte de renda, nós temos a livraria, temos a lanchonete, uma lanchonete moderna que está sendo inaugurada agora, temos bazar de móveis, bazar de roupas, temos estacionamento. Pedimos sempre, né? Eu tenho uma coluna no Jornal da Cidade, onde há sempre um anúncio ali pedindo às pessoas que encaminhem para o centro móveis usados, roupas usadas, aquilo que a pessoa está dispensando e que nós poderíamos comercializar ou atender a necessidade de famílias carentes, né? Seria por aí. Estamos sempre empenhados em fazer essa arrecadação. E sempre destacando as pessoas que, antes de enviarem para nós os seus donativos em imóveis, de utensílios e coisas semelhantes, verifiquem se usariam aquilo que nos estão dando, né, Cid? Que aqui é um detalhe que nós vamos levar em consideração, que metade do que nós recebemos, infelizmente, não dá para aproveitar, né? A pessoa acaba simplesmente descartando alguma coisa que é inútil, inutilizável, que deveria jogar fora e não encaminhar para nós. Infelizmente, esse problema existe. Mas, de qualquer forma, há uma colaboração muito boa da população bauruense, o pessoal é muito generoso, envia essas doações para cá. Não temos doações em dinheiro, são mais raras. Mas o que vem dá para a gente aproveitar, e com aquilo que nós fazemos em vários núcleos onde há investimentos para arrecadação, está dando mais ou menos para a gente tocar o centro. Richard, você falou muito em voluntários, pessoas que colaboram graciosamente, o estímulo que a doutrina espírita traz para
trabalhar gratuitamente, é possível qualquer pessoa ser voluntário do SEAC? É um trabalho ecumênico, é interessante. Né? O Espiritismo não tem nenhum preconceito relacionado com religião, a participação em trabalhos filantrópicos. Eu entendo que todas as religiões, basicamente, elas nos estimulam a prática do bem, da caridade, todas elas nos conduzem a Deus. No atacado, eu acho que as religiões não se distinguem umas das outras. No varejo, nós podemos ter algumas concepções diferentes, mas eu acho que isso aí é totalmente superável. E se há algo em que devemos cultivar o ecumenismo, é na prática do bem, não há dúvida nenhuma. Eu acho que todo o serviço que se faça em favor do semelhante não pede cor religiosa, pede um coração disposto a servir, alguém disposto a fazer algo pelo semelhante. E isso nós cultivamos muito nos plantões do albergue noturno. Temos uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando, mais de 400 pessoas trabalhando no grupo Irmã Sheila e uma multidão de pessoas trabalhando aí em vários núcleos no desenvolvimento de trabalhos assistenciais. Então nós não perguntamos para a pessoa qual a sua religião. Não importa se é católico, se é evangélico, se é espírita, se não tem religião, tudo bem. O que importa é que a pessoa esteja interessada em fazer alguma coisa pelo semelhante. Interessa-nos esse ecumenismo do bem, sem cor religiosa, onde nós estejamos realmente empenhados em disseminar a fraternidade, que é a base fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Seria por aí. Mas não apenas no campo filantrópico nós temos pessoas de outras religiões. Volta e meia, num trabalho que nós temos no Amor e Caridade de Perguntas e Respostas, que nós chamamos de Pinga-Fogo, pessoas fazem perguntas assim, como quem não entende de doutrina espírita. Isto é, dando clara impressão de que nós temos em nossas reuniões públicas pessoas de outras religiões. E será que é possível isso, frequentar? Para nós não há problema nenhum. Nós temos realmente em reuniões públicas de espiritismo, notamos isso no Pinga-Fogo, que é um sistema de perguntas e respostas, vemos muitos católicos frequentando, né? Eventualmente até evangélicos. Até no outro dia, no Pinga-Fogo, uma senhora perguntou se haveria algum inconveniente ela frequentar o centro, sendo que ela é católica e ela vai à missa e ela gosta muito da igreja. E eu falei, não, senhora, não há problema nenhum. Para nós não sei se para o padre haveria. Para nós não há problema nenhum. Richard, sempre surge uma dúvida para quem trabalha, para quem faz a caridade e se presta a fazer o bem. Aquela pulguinha atrás da orelha, dizendo assim, eu estou ajudando porque eu preciso de ajuda também. Richard, será que está certo eu fazer o bem para me favorecer, para me ajudar? Bem interesseiro, né? Bem interesseiro. Então, não é uma espécie de barganha? Eu sempre costumo dizer que a vocação de servir começa no interesse de receber, isso aí é tranquilo. Então, normalmente, eu considero que há 3 estágios para aquele que participa de uma obra social, que faz alguma coisa. No primeiro estágio, ele vai fazer a coisa porque lhe disseram que ele tem que praticar o bem para receber o bem. Se ele está doente, olha, você tem que praticar caridade aí para os espíritos te ajudarem e você sarar. Então, existe um mercador aí, o cidadão está vendendo uma mercadoria, ele está vendendo a prática do bem. O bem que ele vai fazer, ele quer uma contrapartida de Deus, que seria a cura de seus males. Então, há um interesse aí de quem está simplesmente investindo na prática do bem. Esse é o primeiro estágio. Num segundo estágio, o cidadão, quando ele está integrado, principalmente no Espiritismo, que nos dá uma consciência das realidades espirituais, de repente desperta nele o dever de fazer alguma coisa pelo semelhante. Ele começa a sentir que ele precisa fazer alguma coisa, não porque vai receber benefícios ou porque precise de benefícios, mas porque ele tem consciência de que assim deve ser feito. Ele faz por consciência de dever. E num terceiro estágio mais avançado, que eu diria que esse é o estágio dos santos, o cidadão passa a trabalhar por amor. É porque ele tem amor pela humanidade. Ele tem amor pelo próximo. Eu vejo um Chico Xavier, um Albert Schweitzer, um Francisco de Assis, foram criaturas extraordinárias que pontificaram no campo do bem. Não faziam aquilo por interesse de receber e nem simplesmente por consciência de dever. Faziam por amor legítimo. E esse é o servidor verdadeiro, aquele que faz por amor. Então é um estágio distância ainda, né, para nós alcançarmos, mas é uma meta a ser alcançada. Bem,
pelo que você está dizendo, pelo que a doutrina espírita diz, fazendo o bem, eu vou ter menos doenças, menos problemas, menos intranquilidade, menos inquietações. Mas a gente nota, Richard, que nem todo mundo sara, nem todo mundo fica assim zerinho. Por que isso? Afinal de contas, eu não estou cumprindo a minha obrigação? Mas é preciso considerar que há determinados problemas que você não vai resolver simplesmente com a prática do bem. O cidadão, de repente, sofreu um acidente, amputou uma perna, ele pode praticar o bem o resto da vida que não vai nascer uma perna. Né? Então, há problemas kármicos que pedem o concurso do tempo. Você vê, o cidadão... Nós sabemos que males muito bem caracterizados são planejados quando nós encarnamos. Então, o cidadão planeja lá que vai ter determinada doença que vai acompanhá-lo a vida toda, e de repente aqui ele se liga a uma religião, começa a praticar o bem, mas e daí? Não vai curar o mal? Não, porque esse é o mal que ele programou, que ele quer passar a vida toda, porque ele entende que é importante, ou entendia ao reencarnar, em favor da sua economia espiritual. Então, ele praticando o bem, ele não vai se livrar desse mal, mas ele vai ter aquela sensação de bem-estar, aquela alegria interior que o bem proporciona, concedendo-lhe a alegria de viver feliz, embora tenha aquela doença. Né? Porque o cidadão não é pelo fato de nós estarmos doentes que nós não vamos ser felizes. A felicidade não depende da vida atender às nossas solicitações em si, e nós atendemos às solicitações da vida. Então o cidadão pode ter uma doença grave aí, mas se ele pratica o bem o tempo todo, faz o melhor possível, ele vai intimamente sentir-se bem, embora enfrentando aquela doença. Nem tudo pode ser removido com a prática do bem, mas a prática do bem nos ajuda a enfrentar aquilo que não pode ser removido de uma forma mais tranquila e até feliz. Até uma próxima oportunidade.